Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. No último AME, nós falamos sobre servos, filhos e filhas. Hoje nós vamos expandir um pouco mais essa revelação sobre servos, filhos e filhos. Ela tem um significado muito importante. Eu espero que ela faça uma base sólida, porque cada revelação que nós compartilhamos com vocês, ela visa uma igreja mais firme, uma igreja mais sólida, uma intimidade maior com o Espírito Santo e uma qualidade de vida espiritual coletiva que alcance o padrão que Deus tem colocado em sua palavra. Então, nessa parte 2 desta revelação, servos, filhos e filhos, nós temos por objetivo gerar o discernimento correto na mente dos filhos de Deus sobre sua responsabilidade com aqueles que ainda são imaturos na fé. Veja, não alcançaram maturidade, mas que foram gerados por Deus para alcançar, seus chamados espirituais e chegarem à estatura de Jesus Cristo, ou seja, a estatura de varão perfeito. A palavra de Deus, aqui utilizada para que nós possamos seguir essa visão, está em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Quando o herdeiro é menor, ou seja, essa palavra menor foi a palavra que nós estudamos no último ano, é a palavra népios. Esse é o termo utilizado nesse texto, népios. Ou seja, quando o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo. Então aqui parece um mistério isso. Veja, o herdeiro é herdeiro. Uma criança que nasce hoje, por exemplo, ela tenha um dia de vida. Se seus pais morrerem hoje, ou seja, quando ela tem apenas um dia, ela é herdeira de tudo que tem ali. Porém, ela não vai poder tomar posse daquilo. Por quê? Porque ela é pequena. Mas a herança não é pela maturidade. A herança é dada por direito de nascimento. Por isso que nós fomos gerados em Cristo e recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus, porque no momento em que somos gerados por Deus, todo o reino de Deus vem como herança. Tudo que Deus vem como herança. É um poder extraordinário que nós ainda estamos por descobrir. Então, quando o herdeiro é menor, ou seja, népios, em nada difere do escravo. Nós falamos, o escravo é aquele que vive no mundo, em quem reside o espírito da morte. Não é de Cristo, não tem o espírito de Cristo. Portanto, não pode servir a Deus. Então, este escravo
ele está vivendo o quê? Uma vida mundana. Ele ama esse mundo, ele curte o mundo, ele vai atrás das riquezas, ele está tão emaranhado com as coisas do mundo, ele não quer saber de Deus, ele não vai crer em Deus, porque ele está tão ligado com as coisas do mundo. Aí, o que o texto está dizendo é que este népios, ou seja, este que é herdeiro, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Então veja, estão nos mesmos rudimentos, mas um é diferente do outro. Eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que nós estamos colocando nesse momento. Então, quando nós entramos num contexto de igreja, nós vemos que existe na igreja muito julgamento por causa da falta do entendimento, ou melhor, falta de discernimento daqueles que foram gerados por Deus, mas que ainda são infantes na fé. Por isso, meus irmãos, estes são muitas vezes tratados pelos mais antigos ou pelos mais maduros como se fossem mundanos, ou seja, não convertidos de fato. Muitos estão sendo escandalizados e têm abandonado a igreja por causa do quê? Do legalismo empregado por pessoas que há mais tempo na igreja querem exigir que estes que agora estão chegando na igreja, que espiritualmente são infantes, ou seja, são népios, e não tem todo o conhecimento e entendimento, porque você sabe que a nossa maturidade em Cristo Jesus é como se fosse vindo a granel, ou seja, de fé em fé, de glória em glória, pela revelação que a palavra de Deus passa e que é absorvida pelo Espírito que veio habitar. E agora o Espírito Santo, como ele é a herança de Deus dentro do teu coração, ele faz você ficar coparticipante dessa natureza divina junto com ele. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito, muito poderoso. Então veja, no estudo anterior nós falamos sobre filhos népios, teknion e ruios, 3 termos utilizados para filhos, ok? Népios, teknion e ruios. Você precisa discernir aonde a Bíblia utiliza eles, para que você entenda o contexto daquilo que está sendo falado e ensinado pela palavra de Deus naquele momento. Então, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos ter um pouco de maior entendimento sobre népios, ou seja, com esta base formada que nós já falamos, nós seguiremos adiante e vamos tentar entender melhor o texto que está sendo utilizado em nosso estudo hoje. Quando o herdeiro é menor, veja bem, quando o herdeiro é menor, ou seja, népios, não é ruios. Quando a Bíblia fala de ruios, ela fala em outros termos, em outras condições, porque ela está expressando alguém de uma filiação que foi gerado e é dependente de outro, e está indo na direção de alguma coisa poderosa. Mas quando a palavra de Deus está falando népios e está dizendo que em nada ele difere do escravo, o foco central aqui é dizer o quê? Por que você está ainda ali? Por que certas pessoas não deixam esses desejos mundanos? Porque ainda tem uma mente reprova. Por que as pessoas ainda estão preferindo estar nos bailes, nos jogos, nos esportes, ao invés de estarem na casa de Deus? Por causa disto.
Então, ele está falando de uma criança nascida de novo, sim, ela é herdeira, mas ela, por ser imatura, népios expressa imaturidade, alguém que ainda não expressou, não tem entendimento sobre a palavra de Deus. E se você não tem entendimento sobre a palavra de Deus, sua mente foi gerada ali fora, sua mente está totalmente tomada pelas filosofias mundanas, pelos ensinos mundanos, pelos erros mundanos. Olha, você pode dizer o que você quiser, pelos enganos mundanos. Então, essa mente em contato com as paixões que estão sendo geradas na nossa carne, elas levam essas pessoas a fazerem as mesmas práticas do mundo como uma pessoa não crente. Então, isso começa a nos explicar a situação de muitos crentes no Senhor Jesus Cristo, que, embora vivendo na igreja, participando do corpo, mesmo assim, estão presos aos rudimentos do mundo, porque são népios. Então, o texto bíblico revela que esta pessoa está tão influenciada e tomada pelos prazeres do mundo, como de um escravo do mundo, um filho da desobediência. Então, queridos, nós precisamos enxergar essas coisas para podermos lidar com as pessoas de forma sábia e levar esses népios, ou seja, essas crianças espirituais, à posição de ruios, ou seja, de uma filiação, de uma dependência e de um caminho seguro à estatura, ou seja, a sua estatura de maturidade. Então, isso vem explicar por que as pessoas agem desta forma, mesmo estando na igreja. Isso é muito significativo porque nós estamos lidando com pessoas crentes. Não tem dúvida, elas são crentes, mas ainda estão sujeitas, pelo poder da carne, pela imaturidade, por ser népios, aos rudimentos que esse mundo oferece. Então, essas pessoas, elas precisam ser discernidas, não julgadas pelo que fazem. Agora, a palavra do Senhor diz assim: como uma criança precisa ser cuidada pelos seus pais ou tutores, não é? A palavra de Deus também sugere que estes espiritualmente imaturos, ou seja, népios, não é? Estejam sendo tratados ou estejam debaixo de tutores, porque está escrito assim: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então veja, um tempo predeterminado pelo Pai. Este é o tempo em que a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, do perdão de Deus e do seu grande amor derramado na cruz do Calvário. Porém, ainda ela não tem um entendimento espiritual, ela ainda não alcançou sua maturidade para se desvencilhar do poder da concupiscência de sua carne. Então, trata-se de alguém que foi gerado pelo Espírito de Deus. Ou seja, ela é ruios de Deus. Ela é filho de Deus. Mas o estado em que ela é vista é um estado de teknion. Ou seja, de uma pessoa imatura. Ela é descendência de Abraão, sim. É da linhagem de Jesus Cristo, sim. É nascido do Espírito Santo, sim. Mas o termo utilizado para ela, népios, indica que ela ainda está num estado de imaturidade e por isso ela está ligada às coisas mundanas. Ela faz o que ela faz.
todo ser humano nascido de homens, quando são alimentados adequadamente, não vão crescer? Claro que cresce. Nós comemos, nós vamos crescendo, nós vamos alcançar a maturidade. Da mesma maneira, esses népios, esses filhinhos imaturos, precisam ser alimentados na palavra de Deus, eles precisam ser cuidados na palavra de Deus, e alguns tutores têm a responsabilidade de fazer isso. Por isso a igreja é composta de pessoas, escola bíblica dominical, nós temos muitos ministérios que exercem essa função de tutoriar esses infantes a alcançarem um estado de maturidade perante Deus. O principal motivo dessa confusão dentro da igreja e o apontar de Deus e o julgar reside no fato de que as pessoas não entenderem estas distinções. Isso é outra coisa que precisa ser muito bem cuidado na palavra de Deus, é esse discernimento. O Filho de Deus imaturo, ele confessa Jesus. Ele deseja, como uma criança recém-nascida, o leite genuíno da palavra de Deus. Porém, ele é imaturo. E por ser imaturo, posto ser senhor de toda herança, é herdeiro, mas quando se trata de viver ali fora, ele é muito parecido com aquele que ainda é escravo. Essa é uma visão que a palavra de Deus nos revela. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque nós precisamos entender que uma pessoa pode sair da igreja, nunca mais retornar, por causa de um dedo apontado, por causa de um julgamento, pela falta de entendimento de que pessoas geradas por Deus na igreja podem ainda ser népios, não ruins. E por que sois filhos? Veja como é que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, 14, versículo 1. E por que sois filhos? Veja bem, porque vocês são ruios, agora sim, veja, ruios de Deus, ou seja, porque você foi gerado de cima, sua descendência é divina, você recebeu essa natureza de Deus dentro de você. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz isso. Queridos, Romanos capítulo 14, versículo 1 diz, queridos, não percamos a esperança no amor de Deus. Vamos cuidar dos mais fracos, como a palavra de Deus nos ordena. Nós poderíamos fechar e concluir assim, filhinhos, ou seja, meus queridos, não percamos a esperança no amor de Deus. Não vamos perder a esperança no amor de Deus. Vamos cuidar dos népios, daqueles que são meninos, daqueles fracos, como a palavra de Deus nos ordena. E se fizermos isso, nós vamos ter uma igreja muito mais linda, uma igreja mais poderosa no Espírito Santo, e nós vamos ver que as pessoas serão de fato levadas à sua maturidade espiritual. E é isso que o Espírito deseja para a igreja, e é isso que Deus quer para a igreja, porque Ele quer levar uma igreja pronta, preparada, completa para o seu Filho. Que Deus nos abençoe.